Vamos lá, então, para o primeiro vídeo. Vou fechar meu mic aqui. Uma coisa que eu queria falar um pouquinho antes, gente, esse primeiro vídeo, ele começa a falar, parece que está na metade. É porque no dia desse encontro nosso no festival, o Solano colocou alguns vídeos no grupo que a gente colocou de WhatsApp. Então, durante o dia inteiro, né, desde o do pôr do sol, a gente foi fazendo várias intervenções ali no grupo de WhatsApp. E ele fez algumas intervenções também. Então, quando começa o vídeo, parece que ele que está perdendo alguma coisa, mas é por conta disso, ok? Então, vamos lá. Vocês já estão vendo? Sim. Beleza, então. Depois só me digam se estão ouvindo. Né? São lugares que possibilitam uma certa abertura, uma certa expansão mesmo de consciência. Bom, eu vou continuar então falando um pouco de Findor, que, a meu ver, é a base a partir da qual a dança se desenvolveu. Se não existisse Findor, talvez não existisse a dança da forma como ela existe hoje, tão espalhada pelo mundo. Né? Então, são os valores de Findor, o modo de vida daquele grupo, a visão de mundo daquele grupo é que possibilitou a expansão da dança, porque ela se afina com esse modo de vida. Então, esse enraizamento da dança nesses valores é importante de ser conhecido, porque é como se fosse a base a partir do qual tudo acontece, é o sentido de se fazer a dança. Né? E vou conversar com vocês de um jeito bastante informal, né, como se eu estivesse contando uma história, porque é uma história mesmo. E eu quero, primeiro, antes de tudo, dizer que Findor é muito mais do que uma comunidade, é muito mais do que um agrupamento de pessoas que vive de uma forma mais ou menos ecológica, né? Quer dizer, são muitas pessoas vivendo ali, alguns vivem de uma forma mais ecológica, outros menos, mas existe essa proposta da Ecovila. Então, as pessoas estão empenhadas em construir essa conexão saudável com a terra, com o ambiente, né? Mas segundo a, a, mensagens que foram recebidas por canalizações, por meditações no início de Findor, pelo grupo fundador, Findor é um grande portal e Findor mais dois outros lugares, né? Um chamado Iona, é uma ilha, e outro chamado Glastonbury, no sul da Inglaterra, conformam um grande triângulo de forças. Um grande triângulo que é como se fosse uma grande porta aberta que recebe forças do cosmo em direção à Terra. Isso, então, faz parte, essa informação faz parte dos arquivos de Findor. E eu tive a oportunidade também, durante uma parte do tempo, de morar com uma escritora norte-americana, que é muito conhecida aqui no Brasil, porque depois ela se mudou para o Brasil, que é a Sarah Marriott. Ela me hospedou durante uma boa parte do tempo e ela tinha uma vizinha muito querida, que era uma pessoa que coordenava os arquivos de Findor. E a Vita, era o nome dela, Vita Devaal. E a Vita, ela, sabendo que eu tinha ido do Brasil, enfim, de todo o esforço para que a viagem minha pudesse ter acontecido, ela disse: Olha, eu vou te passar um material para você ler. Vou te passar uma parte dos arquivos. Os arquivos são abertos, né? Em Findor não tem essa coisa de isso pode, aquilo não pode, isso. As meditações são abertas, vai quem quer. Enfim, existe uma certa liberdade, né, de funcionamento do lugar e os arquivos estão abertos, quem quiser ler. Né? Mas muita gente nem sabe que eles existem. Né? E ela falou: Olha, eu tenho aqui as mensagens primordiais, vou te passar uma parte desse material para você ler e se inteirar do que se trata Findor. Então, antes de mais nada, Findor, como eu falei, é mais do que um agrupamento de pessoas, é um experimento da espiritualidade. Ali a espiritualidade reúne pessoas de todos os continentes, de
várias raças diferentes, de vários credos diferentes, e essas pessoas então interagem ali, elas têm esse espaço de interação em harmonia. Elas estão todas voltadas para o mesmo foco, que é a cocriação de um mundo de harmonia, de um mundo de harmonia entre as pessoas, de um mundo em harmonia com a natureza, com o meio ambiente. Né? O trabalho é o amor em ação, né? Esse é um dos lemas de Findor. Então as pessoas entram nesse movimento de que o trabalho é o amor em ação. E então ela é esse experimento da espiritualidade e ela é uma miniatura do que o mundo pode vir a ser um dia. Então é um experimento e eu penso que nós poderemos um dia chegar coletivamente nessa consciência, nesse modo de vida que é experimentado em Findor. Então é um experimento, né? E é um experimento que tem o seu valor, no sentido de ser a base de uma nova cultura humana, de ser a base de um novo tempo para a humanidade, de um novo modo de viver sobre a Terra para a humanidade. E Findor, ele faz então um diálogo com dois outros lugares. Ele está relacionado energeticamente com dois outros lugares. Um chamado Iona, como eu disse, é uma ilha, e outro chamado Glastonbury. Canalizam a chama trina para o mundo. Findor canaliza o amor, a energia do amor. E, de fato, a comunidade ela é pautada por uma energia amorosa que é quase palpável. Muitas vezes eu ficava da cozinha, né? Eu trabalhei durante um tempo na cozinha da comunidade, esse era o meu foco principal, de manhã na cozinha e de tarde na horta. E às vezes eu estava ali lavando quilos e quilos de batata, eu via pela janela as pessoas passando, se abraçando, rindo, ou sentadas conversando, ou trocando presentes. A gente via essa força amorosa explícita e concreta no dia a dia da comunidade, né? E é um lugar muito vivo, com pessoas que têm muitas histórias para contar, com pessoas que seguem o coração, que vivem a vida assim, profundamente, intensamente, corajosamente. Então isso me impressionava muito, nas pessoas que tinham largado às vezes um trabalho burocrático e se mudado para uma ilha, ou tinham feito uma experiência no Oriente, ou tinham feito uma escalada numa montanha sagrada. Então, pessoas corajosas, eu ficava muito admirado porque Findor conseguia reunir esse tipo de pessoas, assim, né? Que viviam a partir do impulso do coração, né? Mas esse coração ele não está sozinho, ele está ligado então com Iona, que é uma ilha que fica mais ou menos a umas 3 horas e meia de viagem de Findor, fica do lado oeste, né? E é uma ilha sagrada no imaginário escocês, e é conectado também com uma cidade chamada Glastonbury, onde teria vivido o rei Arthur. E essa cidade ela teria sido uma ilha, em tempos passados, a ilha de Avalon. Então, esses 3 pontos são conectados, cada um expressa um aspecto da chama trina: Findor, o amor; Iona, a sabedoria; e Glastonbury, o poder de ação, o poder de realização do amor e da sabedoria. Então eu vou prosseguir falando de Iona e Glastonbury, que são os dois vértices desse triângulo do qual Findor faz parte. Então, todos esses lugares que eu vou citar, eu conheci pessoalmente, eu fiz questão de conhecer porque eu queria aprofundar na experiência de Findor. Eu queria conhecer Findor profundamente. Então, para mim, não bastava estar lá na comunidade, ou nos núcleos da comunidade, que eu conheci todos eles também, que são vários. Era preciso, então, fazer uma expansão, né? Conhecer os outros pontos desse grande triângulo que faz parte desse portal que sustenta a vida energética e espiritual aqui na Terra, tá certo? Então, eu passei uma semana em Araid, que é uma ilha que fica em frente a Iona,
onde a comunidade de Findor tem algumas casas. Isso é mostrado numa das fotos que eu selecionei. Então ali tem um grupo de famílias, vive de uma forma muito simples, muito ligada à natureza. Eles comem o que eles plantam, pescam também, comem o que eles pescam. E essa vida muito ligada aos elementos, porque as ilhas são praticamente vazias, né? As ilhas ali desse arquipélago, da costa oeste da Escócia. E então a força dos elementos é muito potente, né? A força da montanha, a força do mar, a força do vento, essa conexão com os elementos ficou muito, muito potente. Mas eu decidi visitar, então, num certo dia da semana, estando em Erid, eu resolvi então conhecer Iona, que é um local de retiro, onde Findor tem uma casa de retiro também. É um lugar sagrado no imaginário escocês, porque lá morreu um santo, o grande santo escocês, que é chamado São Columba, foi um missionário, grande missionário escocês. Ele fundou um mosteiro lá e ele acabou falecendo na ilha de Iona. Então, essa ilha era um local sagrado. Então, esse local de silêncio, esse local de retiro, que foi utilizado como retiro, que ainda era, quando eu visitei, né, por membros da comunidade de Findor, né, ou esse local um pouco isolado e profundamente conectado à natureza, é o portal de conexão com o aspecto sabedoria da chama trina. Né? E ele faz um contraponto com toda a exuberância de Findor, né? Que Findor é um lugar cheio de gente, as pessoas falam, riem, dançam, se abraçam, é um lugar vivo, cheio de flores, de eventos. Lá em Iona é o oposto, é o silêncio, é o vazio, né? Entre aspas, são os elementos da natureza. Eu lembro que eu tive um sentimento que eu nunca me esqueci quando eu estava fazendo a travessia de barco de Erid para Iona. Um sentimento de, talvez a palavra que eu encontre seja de liberdade. Assim, no meio da travessia, só existia aquele momento, aquele mar, aquele céu, aquela ilha, aquela beleza daquela oportunidade. E uma liberdade plena, nada mais. Nada me prendia, nada me segurava. E esse sentido da liberdade, eu penso que ele é o fundamento, é o fundamento desse lugar sagrado, por onde flui, eventualmente, a sabedoria. Quer dizer, era isso que se buscava, né? Era isso que o santo Columba buscava criar para os discípulos dele, é isso que os membros de Findor, quando vão para lá fazer um retiro, buscam, né? E então eu penso que é esse silêncio, esse vazio, essa conexão com os elementos. Ok, Iona. Aí eu voltei para a comunidade, desenvolvi uma temporada lá. Numa outra viagem à Inglaterra, eu fui conhecer Glastonbury, que fica no sul da Inglaterra. Como eu disse, Glastonbury, segundo a lenda, segundo relatos escritos de um monge do ano 1100, a Glastonbury teria sido a ilha de Avalon, onde viveu o rei Arthur e todas aquelas personagens que fazem parte do livro As Brumas de Avalon. Na verdade, hoje, Glastonbury faz parte do continente, mas ele é cercado de pântanos, de muitas águas. Então, se acredita que há tempos atrás aquilo foi realmente separado do continente. E Glastonbury tem já uma outra informação, tem uma outra qualidade muitíssimo diferente da qualidade de Findor, que é essa qualidade amorosa, aconchegante, interativa, ativa, diferente da qualidade de Iona, que é o silêncio, o vazio, a conexão com os elementos da libertação. E ela tem uma força masculina. É como se a presença do rei Arthur e os cavaleiros estivesse ali muito presente. Inclusive, um dos elementos mais marcantes de Glastonbury é uma colina
chamada Monte Thor, que tem uma torre, que é um objeto muito fálico, muito yang, muito masculino. Ele está ali nessa torre como uma agulha de acupuntura, ajudando a canalização que esse Monte Thor realiza. Ali o monte faz uma ponte entre a terra e o céu, né? O monte canaliza a força do céu. E essa torre foi sabiamente colocada como uma agulha de acupuntura que dinamiza essa canalização e espalha essa canalização para os outros dois vértices do triângulo, Iona e Findor. Né? E canaliza o quê? Um poder de ação. Porque o silêncio, a sabedoria, que atrai a sabedoria, a amorosidade do coração, elas têm que ser convertidas em ações construtivas para o mundo. Então, o que faz com que elas se transformem em ações construtivas é essa força que vem de Glastonbury. Então, eu fiz esse trajeto, eu fui com um amigo e a gente subiu a pé o Monte Thor. É uma subida meio labiríntica, você vai contornando o monte até chegar em cima onde tem essa torre. Ali está escrito, na torre tem uma placa dizendo que ali foi um local sagrado de várias culturas, né, que foram se sucedendo no tempo. E esse lugar de conexão com essa força Yang, ele também tem pontos que podem ajudar a clarificar a força desse lugar. Um deles é o chamado Poço do Cálice, que está presente numa outra foto. É uma água curativa, ferruginosa, que existe lá dentro de um parque, bem na base, próximo ao Monte Thor, e que se acredita que o Santo Graal foi enterrado nesse lugar. Né? Daí a força curativa dessa água. Existe uma lenda, também uma outra lenda, que José de Arimateia, que foi contemporâneo de Jesus, no final da vida, ele era um viajante, um comerciante, no final da vida, ele aportou nesse local na ilha. E Maria Madalena até estaria com ele, segundo a lenda. E ali ele leva o Graal, e ele enterra o Graal num certo ponto da ilha, que é esse ponto onde está o poço das águas curativas. Né? Então a gente tem toda uma simbologia também interessante, né, de fonte borbulhante de vida, água é vida, né? Então, nesse local do poder, né, o poder para agir amorosamente, para agir com sabedoria, né, é como uma fonte, né, sagrada que nutre e que cura. Né? Então, daí a importância da ação nesse contexto das energias de cura do planeta. Quer dizer, é importante a amorosidade, é importante saber, né, esse saber sutil, né, mas intuitivo, mas é importante atuar para fazer com que o planeta se torne cada vez melhor. Então, para concluir essa primeira parte sobre o grande portal do qual Findor faz parte, do qual as danças que fazem parte de Findor também faz parte, né, eu queria reforçar a importância da gente ter consciência desse contexto, né, no qual as danças se desenvolveram. Esse contexto foi o receptáculo, né, foi a terra fértil sobre a qual a dança se desenvolveu e é o fundamento da dança sagrada no meu ponto de vista. Né? Então, a dança faz parte dessa proposta também, de criação de um mundo mais fraterno, de um mundo mais ecológico, e a dança está associada à energia amorosa, sim, à abertura do coração, do chakra cardíaco, porque Findor fala disso, dessa interação amorosa, mas a dança também está vinculada à força do silêncio, à força da sabedoria, por isso que é importante, muitas vezes, após a dança, fazer um momento de silêncio, que esse silêncio é o momento que ancora a sabedoria que está contida naquele gesto, naquela música. Né? Se a partir da dança imediatamente as pessoas falam, muitas vezes isso se perde. Né? Mas então o silêncio de Iona, né, a conexão com os elementos presentes em Iona, está presente subjacente à força da dança, né? Ao sentido da dança. E o poder de ação presente em Glastonbury também está presente, porque isso deve ser revertido de alguma forma para o mundo. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso explicitamente, né? Não que tenha que ser assim sempre, acho que sempre a dança se reverte energeticamente para o mundo, em benefícios para o mundo, né? Mas eu vejo pessoas
que, enfim, dedicam aquela sessão de dança um percentual de um valor arrecadado numa sessão para alguma atividade filantrópica, ou associam a dança a alguma necessidade, canalizam aquela energia para alguma necessidade planetária, né? Vamos dançar pela paz no mundo, pela cura disso, enfim. Eu lembro que numa das vezes que eu dancei lá em Findor, a Sarah Marriott foi assistir. Ela esteve presente. Ela não saía muito de casa, nos seus quase 80 anos, mas esse dia ela foi assistir. E depois dessa sessão de danças, que era um estudo, né, porque isso existia na comunidade, as pessoas se reuniam, a Ana Barton tinha um grupo de danças e esse grupo era aberto, quem quisesse entrava e dançava, então eu sempre ia, era na noite de quarta-feira e as pessoas aprendiam danças, treinavam danças ali informalmente. Um desses dias a Sara foi assistir e a Sarah Marriott, que tinha uma visão muito sensível, né? Ela disse que ela viu uma luz vindo do céu, descendo, uma luz branca descendo até o centro da roda, uma coluna de luz, e através de cada membro do grupo, essa coluna de luz, ela se espalhava para os quatro cantos da Terra. Então eu nunca esqueci essa visão que ela trouxe, né? Porque a dança ela está sempre canalizando, eu acredito, né? Mas ela pode ser um canal mais potente se ela for realizada conscientemente, como no caso das histórias de fadas, os contos de fada que são mensagens de sabedoria, né, que vêm de tempos antigos, eles podem ser contados para as crianças sem que saibamos o conteúdo. Mas se você que conta tem conhecimento do conteúdo, tem consciência do conteúdo, mesmo que você não fale para a criança, nem deveria falar, mas se você tem consciência, é claro que na hora que você conta, a informação sai muito mais precisa, é muito mais potente. A mesma coisa com relação à dança. Né? Se você sabe dos fundamentos, você sabe das possibilidades, né? E você faz o mais conscientemente possível, sabendo que cada gesto tem uma informação, cada música tem um tipo de informação, sabe que a dança é portal, ela nasceu dentro de um portal que sustenta uma nova fase de vida no planeta Terra. Né? Ela comunica isso de uma certa forma, que quanto mais consciência você tiver, acho que mais potente vai ser esse trabalho, no sentido de canalizar a luz, de canalizar a sabedoria, de canalizar o amor e de canalizar o poder. Então, depois desse primeiro vídeo, nossa, é tanta coisa, gente, é tanta informação. Parece que eu estou assistindo pela primeira vez. Então, tá aberto a quem quiser fazer algumas considerações. Ah, eu gostaria, e gostaria de começar pelo fim. É como você diz mesmo, quanto mais a gente escuta, mais parece que a gente está ouvindo pela primeira vez. E é muita coisa, e é muito legal falar dele, de uma maneira muito simples, muito objetiva. E esse, quando ele termina dizendo, né, essa ideia assim, de quanto mais consciência você tem sobre algo, mais você vai estar empoderado para trazer aquilo de uma maneira mais clara. Você vai ter mais argumentos, né? Então, eu toda vez eu fico muito emocionada quando eu escuto esse vídeo, porque ele fala sobre coisas que a gente conversa o tempo inteiro e de um modo geral, parece que as conversas elas entram por um ouvido e saem pelo outro, né? E ele vai falando dessa base que a dança circular tem, dessa estrutura que ela tem, para além de simples coreografias. E a gente entender isso na fala dele agora, parece que dá uma costura, né? Vai trazendo para a gente a certeza de que esse caminho com a dança circular é um caminho que tem uma base solidificada nessa ideia de integralizar o ser com o movimento,
com a sua percepção de si, das questões que se relacionam com os aspectos do seu próprio eu, conectados à dança. Então, entender essa premissa, né, na perspectiva de que a dança circular, ela vai ser algo que vai integralizar o ser, que não é somente dançar de uma forma aleatória, né, de qualquer maneira. Isso é muito bacana, porque e quando ele diz assim, por isso que é importante, quando termina de dançar, você tomar consciência do que está acontecendo, entender que aquilo que está acontecendo está integralizado em você. É muito profundo e muito legal. E a gente pode absorver essa ideia, né, de uma maneira também muito objetiva. Sair daquela ideia somente, tudo bem, é divertido dançar, estar na roda, encontrar as pessoas, mas quando a gente estiver ali naquele momento da dança, a gente entender primeiro isso, é isso que ele fala agora no final. Não adianta você falar de uma coisa que você não significa em você, né? Você precisa ressignificar aquilo em você para entender nessa perspectiva, para poder falar sobre isso com propriedade, né? Para que o outro entenda, sem que seja uma coisa chata, né? Não pensar na dança circular como uma coisa chata, enquadrada em alguma coisa, mas que o outro perceba algo que é para além somente de chegar a dançar e ir embora para casa. Então, acho que foi muito rico e muito profundo. E assim, é para a gente ouvir novamente, para a gente ter sempre mais perspectivas com relação ao que ele está dizendo. Sua fala abriu e fechou, né, Noemi? Falou tudo. Mas, Marieta, gratidão, esse filme é belíssimo. As imagens, a fala dele, assim, muito clara, muito didática. Eu amei esse vídeo. É belíssimo e toda essa estrutura que ele traz para a gente das danças circulares. Não dá mais para ter curso de formação em danças circulares sem assistir esse vídeo. Esse e os próximos que vamos assistir, né? Tem que fazer parte de um curso de formação. Nossa, ele é estruturante para todas nós, né? Para todos nós. Gostei muito, quero assistir o segundo, o terceiro e voltar no primeiro de novo. Ô, Inês, deixa eu tomar a palavra de novo, né? Isso que você fala de Findor, né? Findor, que a gente tem uma relação com aquele lugar, a gente, quando eu digo eu, né? Uma relação bem distanciada, porque parece que Findor foi a base, né? Tem sempre uma referência de lá, mas quando ele fala, trazendo essa conexão dos lugares, né? Trazendo a gente para esse ancoramento dessa energia, eu, pelo menos, eu começo a ver tudo de uma maneira muito diferenciada. E você bem disse, Inês, de trazer isso para essas bases de formação, para que as pessoas entendam esse contexto da formação da dança circular, desse movimento da dança circular, como algo que tem essa solidez, como algo que tem uma concretude, como algo que tem propósitos, que tem pilares, né? E a gente possa também fazer com que essas danças elas circulem por, conectadas a essa fala, porque parece que são coisas dissociadas, entende? Tem momentos que parece que isso está dissociado, que a gente possa sempre estar fazendo essa conexão, trazendo esse elo com Findor, que parece que, pelo menos na minha perspectiva, né? Tem uma coisa que está lá, e aí a gente faz a dança aqui. Então, como é que a gente pode estar trazendo o Findor sempre para junto nessa perspectiva desses pilares, dessa conexão? Isso é legal a gente pensar também. Gente do céu, eu tô aqui. Vou deixar o meu vídeo fechado, porque a internet é bem ruim e eu temo cair a conexão. Que dia incrível, que noite maravilhosa. Hoje, quando eu acordei, eu sabia que meu dia ia ser mágico. Hoje é 8/8, um portal maravilhoso, né, que representa aí esse
infinitas possibilidades. E a dança traz, realmente, o vídeo me tocou muito, essa magia, né? Essa magia que se manifesta em todos nós, e que nós possamos cada vez mais acessar esses portais. Um vídeo, nossa, assim, de cabeceira mesmo, um vídeo incrível, gratidão aí para quem teve essa ideia de reproduzi-lo, nós, para que a gente possa acessar e compartilhar essa luz aos povos. E aí, lembrando da dança, quando a gente dança, que trabalha esse movimento, essa geometria sagrada, a gente pode perceber nitidamente, né, que tudo que a gente conhece no universo tem essa geometria correspondente. Então, o universo traz esse campo de magia e a dança reproduz nos passos essa geometria, com tantos passos, com tantos movimentos, com tantos símbolos, e aí, retomando lá longe, lá atrás, né, nas mônadas sagradas, caminho que Maria Madalena percorreu aí, levando o evangelho da luz crística. A dança é isso, a dança nos chama, a dança me procura sempre, me encontrou, e eu quero, através desse conhecimento, compartilhar essa luz no mundo. Gratidão. Então, compartilhar um pouco também dos meus sentimentos acerca desse vídeo, que o Solano ele tem uma capacidade de expressar com leveza, com uma presença muito genuína, tudo o que ele viveu ali. E o pouco eu tive lá em Findhorn, fiz a semana de experiência lá e depois, em seguida, a semana da dança. E é isso que ele conta. Ali, eu não fui a esses lugares, a essa ilha de Iona, fui próximo até lá na Inglaterra, porque nós ficamos ainda 3 dias em Londres e fui com a Hélida da Unipaz e um grupo, e fizemos algumas andanças ali perto de Londres, nos lugares muito bonitos. Mas isso que o Solano fala da alegria daquele lugar, e assim, muito interessante, algo que chega no meu coração nesse momento, e sempre que eu vejo esse vídeo, e que o Solano fala que ali é como se fosse um pedacinho, você vê realizado naquele lugar um sonho nosso de caminhada humana, da humanidade, de chegarmos todos nós juntos a esse lugar, né? Esse lugar de construção de um mundo de paz e de amor preponderando, né, nas coisas. Porque é realmente a experiência vivida ali. A gente trabalha lá, eu fiquei no jardim, trabalhando no jardim, e o jardim é fazer a compostagem, é cuidar do adubo e plantar, e a comida que vai para a mesa, essa parte da horta também, é o jardim. E assim, que alegria que era trabalhar ali. A gente trabalhava trabalho pesado mesmo, de carregar carrinho cheio de resto do alimento da cozinha e levava e fazia canteiro, mas de uma leveza o tempo todo, uma alegria assim presente. Aí terminava, o carrinho estava vazio, um carregava o outro, virava brincadeira aquilo ali. Então, é assim, de repente o dia já tinha passado e a gente nem via que tinha, né? E a gente tinha feito tanta coisa, quando a gente olhava assim, nossa, quanta coisa que a gente fez, e assim. E aí uma coisa que me toca quando eu vi esse vídeo, aquele espaço lá que é aquela casa redonda de madeira, que é o restaurante ali. Ali é um espaço onde as pessoas se juntavam, não sei como é que está agora, que foi um lugar que foi incendiado, né, agora durante a pandemia, né? E não existe mais aquilo. É um lugar muito bonito e onde as pessoas se juntavam ali, né? E a gente ficava muito ali naquele lugar. Ah, tá aí a Ana Paula, que a gente se encontrou lá, querida. A gente estava junto ali naquele momento. A Ana chegou depois, porque já foi com o grupo para a semana
da dança, né? E eu já estava desde antes lá, né? Que a gente se encontrou e dançamos juntas lá. Foi Nos muito conhecemos lá, né? Eu conheci essa moça de cabelo azul lá. isso, muito legal, muito legal. Então, assim, é realmente isso, é muito especial tudo aquilo que existe naquele lugar e faz um imenso sentido para a gente dançar depois, depois de ter vivido essa experiência realmente, né? Então, hoje, quando eu estou me lançando nessa experiência que eu estou chamando de ecodança, é muito por conta disto que eu vivi, né? Não sei que caminho que é esse, o que eu, né? E aí esse anjinho que me veio agora, eu estava pensando propósito, qual é meu propósito com isso, né? Com essa dança que eu estou trazendo, mas ela está aí, nascida dessa minha história, dessa minha vivência, né? E que esse momento tão necessário da gente falar cada vez mais sobre a necessidade de se cuidar do planeta, se cuidar da água e fazer isso num cuidado pessoal também, de construção amorosa, né, dessa relação que a gente precisa ter uma sustentação grande para aquela frase famosa, não nos deixeis cair em tentação, né? Então, tem que estar em prece o tempo todo, né? É isso, gente. Dá vontade da gente conversar muito mais, eu estou muito emocionada com tudo. Gratidão. Então, depois desse relato, vamos para o segundo vídeo, né? Que ainda temos mais dois. Então, continuando a nossa conversa sobre os portais, eu quero lembrar que o macro sempre se replica no micro, nessa visão. Então, cada um desses pontos do grande triângulo, que é o grande portal que ancora na Terra forças espirituais, as forças do amor, do poder e da sabedoria, né? Nós temos dentro de cada um deles pequenos portais que replicam esse ancoramento. Então, em Iona existe isso, em Findor existe isso, em Glastonbury também. Eu vou comentar dos portais de Findor, porque eu penso que é o que é mais interessante para que nós possamos entender o sentido subjacente ao trabalho com a dança sagrada. Então, prosseguindo, cada um desses 3 portais ancora uma daquelas 3 qualidades fundamentais que sustentam a vida no nosso mundo: o amor, o poder e a sabedoria. O Caravan Park, esse núcleo de vida comunitária, a Ecovila, ancora o amor. O Hotel Cluney Hill ancora o poder de realização, poder de ação, ação inspirada. E o Mosteiro de Pluscarden ancora a sabedoria através do silêncio interior. Então, no Caravan Park existe um lema para a vida comunitária, muito interessante. É que o trabalho é o amor em ação. Está escrito, tem pôsteres pregados em vários pontos da comunidade, né? Com essa mensagem, com essa lembrança, né? Então, qualquer trabalho, seja ele o que for, né? Seja na cozinha, na horta, manutenção das casas, seja na escola, seja o que for, ele é considerado esse exercício de aplicação do amor na ação, na vida prática, né? Então isso já diz dessa qualidade amorosa que permeia a vida comunitária, né? Existe um ponto específico que é bastante significativo nesse núcleo, que é o teatro da comunidade, chamado Universal Hall, o Hall Universal, né? Ele foi construído em cima de um PowerPoint. PowerPoint é um ponto de força da paisagem, um chakra da paisagem, né? E esse chakra ele aparece, digamos assim, entre aspas, né, no piso do teatro, porque ele é coberto com um vidro apenas. Esse ponto da terra especial é coberto com vidro, e acima dele, imediatamente acima, na vertical, nós temos também um teto de vidro. Então existe uma comunicação muito bonita entre terra e céu, né? O PowerPoint continua respirando, continua se comunicando com o céu, e então é muito significativo que esse núcleo de encontro, de trocas
Inclusive as danças acontecem muitas vezes nesse teatro, né? Os grandes encontros de dança. Então, ele aconteça em torno desse PowerPoint, que é o PowerPoint que representa essa força de integração amorosa, né? Então, é isso que está presente nesse centro, nesse núcleo da comunidade de uma forma muito potente. O segundo ponto, o segundo vértice, o segundo portal, é o Hotel Cluny Hill. Esse hotel fica na cidade de Forres, que é uma cidade próxima, muito aconchegante, cheia de casinhas de pedra, e ele fica um pouquinho distante do centro da cidade, rodeado por bosques maravilhosos e numa colina, tendo um pouquinho mais elevado e tem uma vista muito bonita, né? Inclusive é possível chegar até a cidade através dos bosques. Esse hotel tem uma arquitetura muito bonita, é muito grande, muitos quartos, muitos salões, ali acontecem muitos workshops, muitos residentes vivem ali exatamente para sustentar a vida do lugar, o funcionamento do lugar. E esse hotel, ele é o portal do poder, porque ele foi o local em que o casal Peter e Aileen e a amiga Dorothy, fundadores de Findor, antes da comunidade acontecer, eles ali exercitaram esse poder de ancorar na ação prática as guianças espirituais que Aileen e Dorothy recebiam. Então, Peter era o empreendedor, mas ele só atuava a partir dos impulsos, das orientações que Aileen e Dorothy recebiam espiritualmente, intuitivamente. O resultado foi um empreendimento de muito sucesso. O hotel se tornou um modelo de gestão, mas numa certa altura a voz interna da Aileen pediu que eles largassem tudo e fossem para essa praia, perto da praia, né? Para essa área de camping, onde a comunidade então depois iria começar, e enfim, onde hoje existe a Ecovila. Do lado do hotel existe também um PowerPoint, uma pequena colina, e considera-se que no topo existe esse PowerPoint. O que é o PowerPoint? Como eu já citei, é um ponto de força da paisagem, um chakra da paisagem. O hotel foi construído ao lado de um PowerPoint. Esse PowerPoint, ou seja, o topo dessa colina, do Cluny, ele pode ser acessado por um caminho espiralado, que foi construído por druidas em tempos mais antigos. Então, é muito interessante porque a gente tem de novo uma força masculina dos druidas, uma força de ação, né? Ali existiam rituais, né? Você concretizava, né, o céu na terra através desses pequenos rituais. Hoje as pessoas caminham ali por essa pequena colina ao lado do hotel, sobem a colina, sentam no topo da colina, fazem meditação ali em cima, né? Mas nós temos então ali um segundo portal representado por esse hotel e por esse PowerPoint, por esse centro de força da paisagem. O terceiro portal é o mosteiro de Pluscarden, né? Então, como eu já disse, eu visitei todos esses lugares. Eu passei uma temporada no Caravan Park, na casa da Sarah Marriott, passei uma temporada no hotel Cluny Hill, fazendo workshops, e passei uma semana no mosteiro de Pluscarden, porque eu quis exatamente experienciar esse outro extremo da comunidade, esse vértice, que é o portal da sabedoria. E foi muito incrível. Eu tive que pegar um táxi para chegar lá, como eu falei, não existe condução. E chegando nos portões do mosteiro, eu vi escrito a palavra pax, paz, pax, em latim. E foi muito impressionante, porque assim que eu vi a palavra, eu senti a força da paz. Assim, foi muito impressionante, quase concreta. E você entra numa área rural, que é a área rural do mosteiro de pedra, arquitetura belíssima do século XIII, e você percebe a paz, e você é tocado por essa força de paz. É muito, muito profunda essa experiência. Os monges vivem em silêncio, então os hóspedes ficam numa casa separada, então eu fiquei numa casa separada. Tem um monge que faz a ponte
com os hóspedes, né? Recebe, acolhe, explica, conduz. E nós almoçamos junto com os monges e participamos das orações cantadas, que são lindíssimas, né? E na hora do almoço eles também ficam em silêncio, permanecem em silêncio, servem uns aos outros, o prato que cada um serve é entregue a um outro, e depois do almoço eles têm 1 hora de conversação, então eles podem caminhar e conversar entre si e pronto, depois voltam ao silêncio. Todo o trabalho é feito em silêncio. Eu trabalhei lá durante essa semana ajudando os monges na colheita da groselha e participava de todos os cantos gregorianos, né? Então essa força do silêncio, do vazio, da paz, ela é muito importante na composição desse lugar que a gente chama Findor. E às vezes a gente esquece disso, né? Por isso que eu penso que muitas vezes a gente considerar ou a necessidade do silêncio após a dança, acabou a dança, para 1 minuto de silêncio para incorporar aquela força que foi construída, que foi gerada, ou então associar a dança a retiros ou a situações de algum trabalho interno, né? Porque eu penso que isso é parte do fundamento, né? Do lugar que compõe, né, esse trabalho das danças circulares. Então, mais uma vez, eu abro para as considerações, né? De quem quiser falar algo sobre esse segundo vídeo. O último vídeo é um pouquinho menor, são quase 6 minutos. Ele vai falar da trajetória dele. Enfim, Eu tenho mais para falar. Então, sobre esse segundo vídeo, esse Clune Hill, foi onde eu vivi a semana de experiência, foi nesse castelo. E é realmente um lugar de uma magia impressionante, né? Quando a gente chega ali naquele lugar, já se sente uma força de outra dimensão ali cuidando da gente, né? E é tudo muito organizado. As pessoas vão para a semana de experiência, elas são organizadas em grupo. Você escolhe qual é o tipo de atividade com a qual você se identifica mais e vai fazer aquela atividade durante a semana. E aí organiza as pessoas, e aí, assim, são muito cuidadosos com o horário. Quando a gente chega, já tem um relógio grandão, assim, bem na entrada. Então, tem um horário para fazer as coisas todas. Se você resolve, na hora de jantar, em vez de jantar, porque foi uma coisa que eu fiz, eu queria tomar um banho antes de jantar, porque eu tinha trabalhado o dia inteiro, enfim. Aí eu fui tomar o banho. Quando eu cheguei, já tinha passado a hora do jantar, porque a hora do jantar é a hora. Então, tem a equipe, e são as pessoas que vão viver a semana que fazem os trabalhos do lugar. Não tem funcionários para fazer, somos nós que fazemos. E aí a equipe de cuidar do jantar já estava lavando os pratos e acabando de limpar o salão e pronto. Então, é realmente um lugar mágico, aquele lugar onde tem fala que é um chakra, né, ali naquele lugar, e a gente sobe em espiral assim, né, e para chegar no cume é de uma força realmente muito grande aquilo ali, e que é uma experiência que o Solano consegue contar e fazer a gente sentir isso daí com mais melhor, né? Enfim, mas é isso, é muito, muito, muito interessante aquilo ali, né? E a história da Eileen com esse castelo daí, né? Que foi um primeiro momento que ela foi, e aí, então é muito, muito rico aquilo ali, viver essa experiência lá, né? E aí depois ir para a dança e as coisas fazem essa teia sobre nós. Gratidão, gente. Rosana, pode abrir.
Queria fazer uma pergunta para a Dinorá. É ela que acabou de falar. Como você se sentiu quando a sua vontade ficou na frente da vontade do grupo com relação ao jantar e o grupo tinha um propósito? Como é que você se sentiu quando acabou a janta? É isso. Foi um aprendizado para mim, uma coisa de eu, né, entender que realmente assim precisa ser daquela forma organizada. E eu tenho a minha desorganização com o horário mesmo. E ela se expressou, se manifestou daquela maneira ali, entendeu? E aí eu aprendi muito, entendi, né? E a lição chegou, né? E aí eu fui improvisar um lanchinho para mim depois e tal, porque jantar não tinha mais, né? E aí tem todo um cuidado com o que fica da comida, né? Que tem a maneira como é cuidado disso depois. Então, é muito difícil você reverter para fazer um pratinho ali, sabe? Não tem. Mas aí a gente tem uns chás e umas bolachas que ficam disponibilizadas a noite inteira. Se você tiver insônia e quiser levantar e tomar um chá com bolachinha, você vai lá no lugar, né? Então, foi legal. Foi uma experiência bacana isso daí. Obrigada. Uma coisa interessante. Peraí. Que interessante que às vezes as pessoas estranham a disciplina que existe. Porque às vezes acham, não, disciplina é coisa de militar. Tudo bem, o Peter era militar. E talvez só pela disciplina dele, ele tenha conseguido dar sustentação a tudo que hoje é Findhorn. Quando eu passei 2 anos, praticamente ficando a maior parte do tempo no mosteiro, em Goiás, mosteiro beneditino, que hoje não tem mais, e foi onde, quando eu disse, né, que eu levei o pessoal para aquele encontro, que a base foi lá, muita disciplina. Tem hora para tudo. A gente não pode ir tomar um banho, como a Dinorá fez, e deixar de almoçar. É muito semelhante. E eu fui para lá logo depois que eu havia chegado de Findhorn. Então, esse lugar, né, esse lugar realmente ele é mágico. E nós ficamos lá uma semana fazendo trabalho com a May e o Craig, rituais transculturais para homens e mulheres contemporâneos. E aconteceram coisas incríveis lá. Esse castelo era de um casal que plantava chá, acho que no Sri Lanka, e aí eles foram trabalhar lá. E eles foram para o outro local, onde é a comunidade hoje, porque ela meditava por todo esse comportamento deles, os donos do local, não esse casal, mas os donos do hotel, que já era um hotel, eles não concordavam com a questão da espiritualidade, porque essa questão religiosa lá, enfim, lá na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, ela é bem assim diferente do que a gente tem aqui. Então, lá é um lugar mágico. Coisas acontecem lá que a gente sabe, parece fada, a gente percebe os elementais da natureza. Lá. Eles são bem presentes lá. É muito interessante. Então, a questão da disciplina, e às vezes a gente esquece disso, né? Que função você daria para a disciplina na dança? Como? Qual a função da disciplina você daria para a dança? Função da disciplina? É. Olha, eu acho que quando Quer você dizer, tem... a pergunta é, tem alguma relação e dá para estabelecer essa questão da disciplina com a dança? Olha,
essa questão de disciplina talvez seja a nossa indisciplina brasileira, sabe? Que eu me lembro quando nós começamos a formação com a Friedel em Florianópolis, tinha uma praia ao lado, e a gente ia para a praia. Eu quase não ia, né? Mas a maioria ia para a praia, ficava lá na praia até a hora que desse vontade, daí ia para a aula, a hora que dava vontade. E a Friedel chegou lá no horário, de manhã, acho que 9 horas. E o povo chegou 9h30, 10 horas, foi chegando, né? Como a gente vê aqui no Brasil acontecer. Ela, naquela classe dela, ela passou um sabão. Nunca mais aconteceu isso. Ela falou, né? Eu não me lembro bem as palavras, né? Mas ela deu com classe, ela colocou todo mundo no lugar. Todo mundo no lugar. Que é uma questão de educação. A gente aqui não respeita horário, a gente não respeita nada, é tudo, né? A sabor do nosso vento, deixa fluir, né? Então, principalmente quando a gente marca um horário, a coisa tem que acontecer, porque o cosmos está preparado para aquilo. Existe um portal também. Então, na dança, a mesma coisa, né? Depende se você tem educação para estar numa roda de dança, fazer o silêncio, né? Fazer as coisas assim, né? Respeitar. A disciplina não é pesada. A disciplina não é pesada. Agora, se você é criado igual Angola no terreiro, a disciplina é um tormento. Né? Questão de limite, a pessoa criada sem limite, eu vejo isso muito em criança hoje em dia, os pais não sabem o que fazer, solta o menino, não tem limite, e limite é colocado. Né? Então, fica aí para pensar. Ana Paula. Então, eu queria só trazer um pouquinho dessa questão mesmo da organização, né? Mas a Cris acabou falando, eu acho que essa organização, ela traz também a força do campo, né? Ela vai ancorando. E- Então, quando eu cheguei lá, e tive a oportunidade de conhecer, falei, nossa, a dança era uma parte, né? De todo o cuidado que tinha lá, assim. Então, isso me surpreendeu muito, assim, porque eu achava que tudo era dança. Mas o cuidado, o trabalho de cada um, o trabalho na cozinha, o trabalho na horta, é, as meditações de manhã, os cantos, né? Tem os momentos de cantar. Então, as coisas assim, tem os horários, tem uma organização, e você percebe que existe esse campo mesmo, né? Que se forma na preparação de cada coisa. Então, qualquer coisa que você vai começar a fazer, você vai contribuir na cozinha, então as pessoas se unem, dão as mãos e faz um ancoramento daquela atividade que vai ser realizada, né? Colocando que cada um ali possa dar o seu melhor, né? Muitas vezes se tira um anjinho nesse momento. Então, tudo começa assim. O trabalho da jardinagem começa assim, o trabalho na cozinha começa assim e fecha assim também, em círculo, né? É, E na dança também, no festival de dança também. Todo mundo começa, então o Peter, quem está conduzindo lá, convida as pessoas para tirar um anjinho. Então, essa coisa assim de dar as mãos, de compor a roda com todo mundo que está ali. Então, todo mundo chega naquela hora e se coloca para atividade. Se tá inteiro ali, né? Então, eu acho que muito é isso o ancoramento de cada vivência que tem, essa questão de horário e de organização. E na hora de comer também tinha isso, né? Você chega, todo mundo dá a mão, agradece a terra
agradece as pessoas que plantaram, agradece as pessoas que prepararam, né? O anjinho acho que não tinha na hora do alimento, não estou lembrada, acho que eu estava com fome. Mas, enfim, né? Essa coisa de dar as mãos e agradecer, e colocar um propósito, né? E eu lembro todas as atividades começavam e finalizavam assim, de mãos dadas. Então, você está inteiro ali. Se você chega depois, você não participou daquela abertura, daquela questão, e aí a questão de se formar egrégora mesmo, né? Eu acho que quanto à organização era isso, assim, que eu queria. Ana Paula, existe uma metodologia, não é? E essa metodologia que dá um resultado. Porque se cada hora a gente, né, utiliza de uma forma, não tem, a coisa se perde. E outra, você falou muito bem sobre essas questões, porque não só a dança, mas tudo que acontece ali é um meio, não é um fim. É um meio para você ter um desenvolvimento, como a Dinorá falou, olha, eu percebi, né? Então ela se tocou, ela percebeu. Agora, se ela se organizou a partir daquilo ali, eu não sei, mas que ela foi tocada, ela foi, né? Então, olha, a gente percebe. Ninguém é obrigado a nada. Lá é muito livre. E seguir aquele ritmo é pesadíssimo. Eu acho muito pesado. Né? Eu acho... Não, gente, é muito pesado. Igual o mosteiro. É muito pesado o ritmo. Você tem que estar ali, é tudo pá. Então, mas você se perceber como eu não consigo acompanhar tal coisa, por quê? Então, é reflexão. Por isso o silêncio é importante. Eu me volto, né? Eu vou para o meu interior e vou questionar. Por que aquilo ali me incomodou? Se ali é uma escola para o mundo, tem uma razão de ser. Na filosofia, essa disciplina, ela não é um castigo ou uma punição, ou um preparo externo para do que o espírito necessita sempre, que não é um relaxamento da meditação, mas um estado de trabalho permanente, de atenção, de reparação, de organização, né? Estou pensando pela filosofia, né? Então, quando vocês contam isso, é nítido, e quando o Solano fala desde o primeiro vídeo, despertou em mim um sentimento de responsabilidade, no sentido de fazer parte de uma ciranda que tem esse lugar como referência, né? E essa disciplina, ela é externa, essa é externa da vida prática, ela é, na verdade, o que na filosofia se pede para o espírito, né? O exercício de ir além, em nome de um propósito maior. Então, lá tem um propósito, né? Tem uma vida ali rolando, né? Por isso que, né? Por isso que acontece. E a gente, se não tem, se é frouxo, se a gente é esse jeitinho brasileiro de ser mesmo que a gente tem, aí, primeiro, acho que a Dinorá foi que falou, mas acho que todo mundo deve ter passado por situações de tropicão, né? Porque é o nosso contexto, é o nosso jeito, né? Mas muito boa essa conversa, né? Que a disciplina não é ruim. E aí eu também pensei na disciplina minha, dançando Santiago, por exemplo. Eu afrouxei, entendeu? Eu não dou conta, é uma dança que eu acho linda e ela exige de mim. Eu falo, não estou pronta ainda, espera. Daqui a pouco eu volto. E eu assisto, e eu escuto, e eu assisto, eu vejo, eu babo, eu quero. Eu não consigo, né? Também tem isso. Muito legal. Nós temos 2 inscrições, eu acho que depois da Noemi e da Valéria, então a gente vai para o último vídeo, porque a gente já está quase chegando em 9 horas. Mas eu queria fazer 2 considerações bem rápidas antes das meninas falarem, que é o seguinte:
Se a gente for lembrar da história, o Bernard colocou essa coisa de dar as mãos e de tirar o anjinho, da harmonização, da sintonização, por conta de Finjo, por conta de tudo isso que as meninas contaram, né? Então, ele trouxe essa força e essa energia de Finjo para a dança circular. É por isso que é tão importante, né? E uma coisa também que eu li num dos textos que eu li da Friedel, que ela fala assim, ela reconhece o dançarino quando ele entra no salão, ele está em prontidão, ele não está ali conversando para lá, vai para cá, senta e se dispersa, não, ele está em silêncio, em pé, esperando, né, que a roda aconteça, né? Então ele está em prontidão. Isso também é muito importante, né? Essa dispersão que a gente às vezes tem durante a dança e no meio da dança, e a questão do respeito de a roda está formada, eu não vou entrar mais. Eu vou esperar ali em silêncio, em pé, para que ela termine, e quando outra dança começar, eu adentre o círculo. E a mesma coisa sair. Se eu estou no meio da dança, eu não posso, o telefone... Gente, não existe isso. Não pode. A dança começou, eu estou ali desmondada, eu tenho que sustentar aquilo ali até o final. E aí terminou a dança, eu guardei o meu silêncio, eu me retiro, se eu quiser. Desculpa, falei demais. Noemi levantou a mão? Estava com a mão levantada. Sim, sim. É nesse contexto, sabe, que eu queria Tá. falar, nessa perspectiva de... eu sou desse campo da dança cênica e eu sei exatamente isso. Essa coisa de você chegar, de você parar, de você nem olhar de lado. O professor falou, ele é o rei ali. E isso é desde sempre. Tem uma hierarquia contida aí que a gente leva para a vida, em todo canto. Então, isso é uma educação, né? Eu fui sendo educada nesse contexto desde os meus 5 anos de idade até hoje. A vida vai levando a gente para outros contextos, né? E esse contexto ele vem comigo, ele permanece comigo. Mas quando a gente olha para a dança circular, ela é mais aberta, ela é mais livre, ela é expansiva, ela não tem nada daquilo que a dança cênica pede e faz. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter uma atitude diferenciada com relação aos contextos, né, que são trazidos nessa perspectiva. E isso tem a ver também com a educação doméstica. Não precisa você ser bailarino para você ter esse tipo de disciplina. Tem a ver com a sua educação dentro de casa, aquela coisa de sentar e comer, menino, puxa a cadeira e sente, né, que a gente ouve desde criança. Aí a gente pega, sai comendo, fica na frente da televisão. Hoje em dia, pior ainda, que a família contemporânea tem nem tempo de comer junto nem dia de domingo mais. Então, esse contexto assim, onde você é mal educado mesmo nas coisas cotidianas, e é normal, né? Você vai se arrumando dentro do carro, não tem tempo para nada, a vida leva a gente para outros contextos, e aí a gente leva isso para a roda. Quando eu digo a gente, na roda de um modo geral, você vê o reflexo da vida na roda, e aí você tem que educar as pessoas na roda, né? Aqui em Maceió tem muito isso, tinha, né? Porque pelo menos a gente foi educando as pessoas a não conversar durante a roda, não ficar falando besteira durante a roda, esperar a música terminar. É difícil, não é fácil, não. Mas é uma educação. Eu faço banner para o povo ler quando entra. Numa roda pequena, o povo vai ler o banner para entender que não pode ficar conversando, tem que esperar a música terminar. Essas coisas básicas. É uma educação. Então, a gente, do mesmo jeito que a gente educa as crianças, a gente educa os dançantes também. E educar é um processo. A gente sabe aqui o que a gente está dizendo, mas as pessoas que vão para a roda querem lá saber disso, querem dançar, querem se divertir. E que isso seja, que assim seja a roda, que as rodas nunca deixem de ser divertidas, que as pessoas riam, que as pessoas saibam que aquilo ali é para elas, que elas podem o tempo inteiro, até porque o propósito é esse, né? Mas que de alguma maneira esses conceitos eles possam existir ali, essas metodologias, né? Elas possam estar presentes e a gente possa integralizar todos aqueles pilares, né? Que a dança circular se embasa, que Bernard Vosin traz os alicerces disso tudo de uma maneira lúdica até,
para esse cotidiano da gente aqui da vida real, do século XXI, das nossas rodas, nos nossos lugares, o tempo inteiro. É muito importante. Eu acho que esses vídeos, eles são absolutamente importantes no caminho de um focalizador ou de uma pessoa que está no contexto da dança circular. Era isso. Valéria? Eu vou tentar ser bem sintética, considerando o nosso horário. Quando resolvemos dançar juntos, numa roda, sob ao som de uma única música, a gente escolheu a estrutura, a gente escolheu um passo junto, a gente escolheu fazer junto, a gente escolheu perceber-se junto com o outro. Então, acho que a dança nos convoca para a consciência de si na relação com o outro que está do meu lado e com o outro que está junto, na roda como um todo. Hortência, você levantou a mão, se for muito urgente, ou você puder ser um pouquinho rápida, porque Sí, a no, gente... es solo una Tá. cuestión, es decir eso, ¿no? Que hay una diferencia entre la educación brasilera y la educación inglesa. Los ingleses son puntuales, son rígidos. Entonces ahí ellos no disculpan el horario del chá, el horario de la comida. Ellos siempre están rígidamente en sus horarios y son sumamente cumplidos. Entonces esa es, acho que é pouco a diferença que tem entre as duas culturas, porque isso é cultural. Em meu país, eu, por exemplo, me criei em uma cidade onde tinham muita gente, ingleses e noruegos e tatá. Mas, filha, essa gente é assim. Nós nos acostumamos, aprendimos deles essa cultura. Que para eles o horário é muito, muito, muito importante. E essa educação inglesa que eles vão seguir sempre, não? Eles sempre vão ser assim, porque a educação... Só isso, querida. Ok, então vamos lá para o terceiro e último vídeo, que é só de 5 minutinhos. Bom, para finalizar, eu gostaria de comentar rapidamente do treinamento de danças que eu fiz lá em Findor e de como que ele também representou uma espécie de portal, não só para mim, mas acho para todo o grupo que estava ali presente, né, em função da atividade que foi escolhida para complementar os momentos de dança. Esse foi um treinamento que levou 3 semanas. Na verdade, eu não planejava fazer nenhum treinamento, mas só amava dançar, queria dançar, né? Todos os workshops tinham momentos de dança. Como eu já falei, o grupo de danças da comunidade se reunia toda semana para estudar danças e treinar novas danças. E isso era aberto, quem quisesse podia ir assistir, eu podia participar, então eu sempre ia participar. Mas quando surgiu o anúncio do encontro, do treinamento, eu quis fazer, porque era uma oportunidade de mergulhar, né, na dança, de fazer uma imersão. Então, foi conduzido pela Ana Barton, que aprendeu diretamente do Vosin, do Bernardo Vosin, criador do trabalho. E ela tinha um auxiliar, que era o Steve, que era um dos professores de dança da comunidade também. E nós dançávamos de manhã e à noite, mas de tarde eles reservaram para o grupo uma atividade prática na comunidade que foi muito significativa. Nós tínhamos a função de fazer uma poda num grande bosque, foi plantado pelo grupo, né, claro, porque originalmente aquilo era um deserto arenoso, mas um grande bosque que já havia crescido demais e as galhas, algumas espinhentas, tinham já se entrelaçado. Então era um bosque que ninguém conseguia entrar, que era escuro, enfim, que era pouco ventilado,
E a ideia era que esse bosque se tornasse aprazível de novo, que se tornasse acolhedor de novo, que as pessoas pudessem circular por esse bosque novamente. Esse bosque fica no Caravan Park, onde é a Ecovila hoje em dia, e o workshop também aconteceu no Caravan Park. Então nós íamos todos os dias para esse bosque à tarde fazer a poda das galhas espinhentas, né? Então o grupo se organizou em subgrupos, uma parte usando uma pequena serra movida a gasolina, enfim, serras pequenininhas, então cortava as galhas espinhentas, uma outra parte do grupo com luvas, mais protegido, né? A comunidade é bem estruturada nesse sentido, as pessoas se protegem, têm ferramentas, têm adequadas, instrumentos, etc. Mas, enfim, então uma outra parte do grupo, com luvas, recolhia as galhas, empilhava, aí vinha uma terceira parte que queimava, fazia uma fogueira dessas galhas. Isso era feito de uma forma muito vital, assim, muito entusiasmada, né? Sempre tinha alguém que ensinava um canto para o grupo cantava junto, depois vinha outro, ensinava um outro canto, numa outra língua diferente, a gente cantava de novo, e assim a gente foi percorrendo essa semana de uma forma muito entusiasmada e de uma forma muito significativa. Aos poucos, eu fui percebendo que aquele trabalho era um espelho do que a dança realizava em nós durante a semana, durante as 3 semanas de treinamento. Então, no final das 3 semanas, o bosque já estava muito mais limpo, né? Sem aquelas galhas espinhentas, com mais luz, já era possível caminhar pelo bosque, né? Mais acolhedor. E eu percebi que isso aconteceu com cada um de nós. Então, mais do que apresentar uma coleção de danças, uma coleção de coreografias, a proposta da Ana foi muito, muito profunda, né? Ela apresentou um trabalho de transformação, uma possibilidade de transformação. Então, no final, nós percebemos que, na verdade, o bosque somos nós, né? Ou éramos nós, naquele caso, né? E a função da dança é essa, é de tirar um pouco dessas galhas espinhentas, dessas sombras, e permitir que o nosso espaço interno se torne mais arejado, mais luminoso e mais aberto para a interação com o outro, por mais diferente que ele seja, e com o meio que nos circunda, com todos os seres. Então essa foi uma grande, grande lição do treinamento com as danças, que eu espero que ela possa ter servido aí de inspiração para vocês que trabalham com danças, que organizam grupos, né? E que as atividades práticas que vocês associarem às danças possam sempre contribuir com esse sentido original dela. Tá bom? Gratidão aí pelo convite e pela oportunidade. Um beijo no coração. Tá vendo? Isso foi bem rapidinho. E tá aberto para quem quiser falar algo. Olha, eu vou falar só um pouquinho sobre essa escola, né? A nossa proposta é informar, porque, como eu disse no começo, muita gente que hoje focaliza, dá cursos, né? Ministra cursos, veio assim, é mais novo no caminho e muitas coisas se perderam. Então, a nossa proposta aqui no grupo é trazer essas referências para que as pessoas também se alinhem com esse movimento, porque eu sempre falo isso, acho que em 2019, quando a Frida esteve aqui no Brasil, lá em São Paulo, ela falou: o que está sendo feito com as danças circulares sagradas aqui no Brasil não é o que Bernard deixou. Eu ouvi isso, sabe? Então, eu acho que expandiu demais. Existem, não sei se eu diria técnicas, né? Mas existem detalhes na dança circular que não é só dançar bem,
Então, eu me lembro muito da Gabriele falar como é que o sagrado ele entra no corpo da gente. E a Suzane Bartolomé, ela trouxe algumas coisas nesse sentido também. É quando a nossa coluna gira. Existe a possibilidade desse sagrado entrar. Então, quando a Frida, como ela fala, como eu me dirijo ao centro, né? O meu corpo, o meu tórax em relação ao centro. Então, tudo está sendo esquecido, não é brincar de roda. Então, a nossa proposta aqui de trazer as pessoas que têm essa contribuição é para que, se quiser seguir, se quiser continuar fazendo do jeito que quiser, eu pelo menos não tenho nada com isso, né? Não estou aqui para ser bedel de ninguém, mas para trazer esse nível de consciência que eu acho muito importante. Tudo bem, as coisas mudam. O próprio Bernard, uma dança que eu fiz com a Gabriele, acho que o Rei e seu Pajem, uma contradança francesa, bem autêntica, uma pesquisa dele, ele faz uma paródia depois com uma música americana, que a pessoa sai dançando toda meio trôpega, né? Falando o importante é que a dança continue. Tudo bem, mas isso é uma pedagogia, quer dizer, é um caminho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse caminho, porque senão, daqui a pouco, esse caminho vai ficar perdido. Então, é nesse sentido que a gente sempre tem buscado trazer as pessoas aqui para falar, né, para poder sustentar. Então, é quase que um movimento de contracultura, porque quando algo vai muito para fora, existe um outro movimento que vem com a tradição e traz. Então, esse é o movimento da cultura e da contracultura, é trazer essa origem para que a gente se lembre. Então, é isso. Misa, pode falar. Bom, primeiro eu queria agradecer a riqueza desse encontro. Nossa, que coisa rica, né? Os vídeos, as falas, tudo. E dizer que é como se tivesse assim, apaziguado um pouco o meu coração, né? Porque eu acho que é muito bom quando a gente encontra quem pensa diferente, porque nos movimenta e nos faz também, né, crescer. Mas é melhor ainda quando a gente encontra quem pensa parecido, né? E parecido com profundidade, né? Não só ser um grupo, mas que aquilo tenha profundidade. Que eu tive recentemente, passei uma semana muito incomodada com uma situação que eu vivi, que foi em um local onde eu fui dançar, eu não era focalizadora naquele local, e eles usam a dança circular como uma coisa só de festa, é muita gente, é uma imersão que é feita, as pessoas chegam para fazer essa imersão, e a primeira atividade que tem é a dança circular, né, num determinado lugar. E aí é uma grande festa, uma grande alegria, mas eu estava com a minha filha, né, e nós duas dançamos, e eu falava para ela, isso não é dança circular. Isso não é. E ela, que é mais jovem, ficou me questionando, né? Eu falava assim, não é a dança que eu acredito. Eu falava assim, não foi isso que o Bernard fez, né? Tipo, isso não tá. Porque assim, não tinha um segundo nem para você sentir que a dança estava em você, era uma playlist que já vinha próxima, e a próxima era no estilo baile, então também não tinha o momento de ensinar os passos, enfim. Era gostoso? Era. Dançar é uma delícia, dançar junto, então, é melhor ainda, né? Então, eu sou da dança também, da dança cênica, né? E dançar é um grande prazer e traz também um crescimento, traz um monte de coisa, mas eles apresentarem aquilo como dança circular sagrada me incomodou profundamente. E aí eu fiquei me questionando, assim, me colocando num lugar de não julgar, né? De não, que tem a ver um pouquinho com a primeira leitura, né, de hoje e a fala da Bia Esteves com sua sabedoria, né, da gente não se colocar no julgamento. Eu fiquei, não quero julgar, não quero dizer que eles estejam errados, mas aquilo me incomodou muito, sabe? Eu fiquei uma semana ali com aquilo refletindo muito, se era uma rigidez minha,
Eu sempre acho que sou um pouco rígida, porque eu venho de uma dança com muita disciplina, né? A dança, eu fiz balé por muitos e muitos anos, e a disciplina é primordial, aí eu fico achando que talvez eu que esteja querendo trazer uma coisa que não é da dança circular, enfim, muitos questionamentos. Então, ouvir tudo isso aqui hoje, né, que vai muito ao encontro do que eu acredito, e com tanta sabedoria, com tanto conteúdo, com tanta profundidade, foi uma paz, assim, no coração, foi, né, foi, ai, que bom, eu não tô doida, né, não sou rígida, eu tô no caminho que muita gente está e que a gente acredita, né, e eu concordo muito com isso, assim, a dança circular, ela não é só, né, principalmente por eu dançar outras coisas, eu entendo muito claramente qual é a diferença de eu dançar outras danças e de eu dançar a dança circular. Para mim é muito clara essa diferença, e tem a ver com espiritualidade, com tudo que o Solano trouxe tão ricamente para a gente. Então, quero agradecer muito mesmo vocês, todas organizadoras e todas as falas, foi muito bom poder dividir tudo aqui. Gratidão imensa. Obrigada, Denise. Mais alguém? Sim, Marinês. Continuo empolgada com tudo que assistimos, que ouvimos hoje. Hoje eu não queria que essa aula terminasse, queria continuar, sem pressa, para a gente poder ficar discutindo e analisando tudo isso. Mas eu quero aproveitar esse grupo e convidar todos vocês para, na quinta-feira, nós temos um grupo de estudos que faz parte da Escola de Saberes Ancestrais e que se reúne a cada 15 dias, às quintas-feiras, na quinta-feira. E na próxima quinta-feira, nós vamos assistir o vídeo que é sobre dança sagrada em Findhorn, de 1976 até 2012. Então, se vocês gostaram do assunto hoje, a única diferença é que este vídeo está em inglês e eu não consegui traduzir, mas também só tem uma fala da Ana Barton, que é de 17 minutos, que daí precisaria traduzir, mas a gente entende bem o que ela fala, quer dizer, não está difícil porque é o nosso universo, mas se eu conseguir traduzir até quinta-feira, eu até apresento para vocês, mas como tem muitas danças, então não atrapalha ser em inglês, dá bem para acompanhar tudo, né? Então, acho que vale muito a pena assistir esse vídeo na quinta-feira. O nosso encontro começa às 19 horas, tá? Como que vocês podem participar? Nós não temos folder de quinta-feira. Posso até fazer e para as pessoas desse grupo divulgarem como o encontro de hoje foi divulgado, né? Não sei se teria uma outra forma, né? Nós temos um grupo já que faz parte. Então, mas seria um prazer. Se vocês quiserem marcar meu telefone e pelo meu WhatsApp, eu passo para vocês o link do encontro de quinta-feira. Se acharem interessante, pode ser. Ok, Marinês. Alguém tinha levantado a mão? Era a Ana Paula? Desistiu, Ana Paula? Não, na verdade, assim, eu ia falar um pouquinho dessa questão da organização, mas só que essa organização, só como eu sinto também, né, que a criação das danças circulares e a expansão delas, a partir desse lugar, né, que o Bernard foi, e ele se apropriou e mesclou também os conhecimentos de lá com os conhecimentos dele. Então, isso é uma força que ela ancora, né? Quando a gente vai levar a dança, que não é uma dancinha, né? Então, muitas coisas às vezes não são ditas
ou a forma de ensinar, ou de corrigir, ou de achar que está certo ou está errado, não passa por aí, né? Mas é aquela coisa que fundamenta mesmo, né? Que quando você passa, é, essas coisas estão, né? Muitas vezes você não fala sobre isso, mas elas estão fundamentando mesmo a expansão da dança. E eu acho que é isso que a gente tem que priorizar, né? Em cada roda que se faz, é realmente esse centramento, essa força, né? Quando ele coloca dos 3 portais lá, mesmo dentro de Findhorn, que ele falou dos grandes portais e dos pequenos, o amor, a sabedoria e o poder da ação. Então, a forma de passar essa dança, a amorosidade, o acolhimento, e que é para todo mundo dançar. Existem regras, existe uma metodologia, sim, mas ela é para chegar o mais longe possível com esse ancoramento que eles ensinaram, né? E só uma contribuição, aquele espaço que aparece, onde as pessoas que a Dinorá colocou também, que as pessoas estavam todas lá confraternizando, ele foi queimado, ele não existe mais, e as pessoas mantêm fazendo encontros ali e trocas, né? Plantaram flores, fizeram um pequeno labirinto com uma fonte de água, e elas se reúnem ali, fazem feira de trocas, fazem conversas, né? Mas, então, para ver o que vai se passar para frente, como é que vai se passar para frente, e nesse momento eles fizeram uma pausa, que eles até anunciaram no site, para ver, porque foram muitas dificuldades, né? Veio a pandemia, teve o centro ali da alimentação, e que também tinha uma sala de estudos, queimou, e ficou difícil de manter muitas coisas, as casas. Então, algumas casas estão sendo vendidas, enfim, eles estão num processo de transformação bem grande, né? E agora se faz uma pausa por um tempo para reabrir, acho que mais numa outra época. Alguns meses, né, fechados. É isso. Obrigada, E Ana Paula. agradecer demais você repassar esse vídeo, porque quando eu assisti e participei, realmente foi muito lindo, até acabei indo para o festival depois, né? Então, realmente é precioso, né? Essa fala dele é preciosa. Gratidão imensa a vocês todos. Obrigada. Janete? Boa noite, Cris, Marieta, todos vocês. Faz tempo que eu não apareci aqui, mas foi uma alegria estar aqui hoje, né, celebrando essa grande potência que é a comunidade, relembrando tudo isso que a gente viveu lá, conheceu, e lembrando dessa importância, né, de que todos tenham acesso a essa informação, né? Quem nunca teve, quem já teve, esqueceu, e que isso seja sempre relembrado. Eu acho que relembrar a gente reforça, né, para quem às vezes não tem todo esse conteúdo. E o que a Ana Paula falou, né, essa pausa de Findhorn, que vai começar agora em setembro, eles vão ficar 6 meses nessa pausa dos projetos de educação, para repensar como levar tudo isso, né? Como que a gente pode também, acho que nós aqui podemos pensar como nós podemos contribuir, né, talvez de alguma forma energética, nesse processo desses 6 meses, né? Com meditações, com conversas como essa que está tendo aqui hoje. Eu acho que tudo isso ajuda a sustentar e elevar essa energia, porque eu acho que é um momento de dançar transição, né? A gente não sabe qual que é essa transição que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo, está se mobilizando essa energia da pausa, esse silêncio, para talvez reconsiderar e refazer de algumas outras formas. A gente não sabe o que vai vir pela frente, mas é honrar, né? Honrar essa cultura, honrar essa tradição, honrar tudo isso que nos trouxe até aqui, porque se não fosse todo esse movimento, nós não estaríamos aqui hoje reunidas e esse movimento acontecendo por aí. E essa expansão, como a Cris falou, essa expansão que às vezes se perde também, né? Então acho que é importante trazer o pé no chão e procurar contribuir nessa expansão. Durante esse período que a gente estava aqui, Cris, me veio uma ideia, não sei se vocês já conversaram sobre isso há algum tempo, alguma vez, e já, né, como não estou aqui participando com frequência, eu não sei. Mas
essas aulas, esses encontros que vocês fazem, transformar numa grande biblioteca virtual, talvez. Eu estou pensando aqui de um canal no YouTube, onde tudo isso fique armazenado lá, para que essa informação preciosa chegue para mais pessoas, porque as pessoas vão no YouTube pesquisar dança, pesquisar vídeo e pegam danças erradas, e de repente elas vão pesquisar um conteúdo super, né, validado, super importante, que vai ficar com uma biblioteca para esse povo novo que está chegando. Acho que isso seria muito legal. Talvez vocês, não sei se já conversaram sobre isso, mas desculpem, pensar nessa possibilidade. Acho que é uma riqueza, né, que vai agregando cada vez mais para o movimento fortalecer. Muita gratidão para vocês. Boa noite. Janete, nós temos sim, nós até abrimos um canal, mas a gente tem algumas dificuldades, tem algumas coisas que já estão no YouTube. Eu tenho uma certa dificuldade, ou preguiça mental também, ou às vezes falta de tempo, de mexer com isso. A Marinês já tentou, porque às vezes a gente tem que fazer alguns cortes e a gente não consegue fazer esses cortes adequadamente. A Marieta também tenta, né, Marieta? Já tentou colocar algumas vezes, então, mas a gente pensou nisso, sim. Nós temos bastante coisa, tem coisas já colocadas, e porque é por aí. Inclusive, um artigo que eu escrevi, que deve sair no próximo livro da Renata, a dança como um patrimônio imaterial, cultural imaterial, porque ela tem todos os pilares do patrimônio cultural. Ela abrange todos os patrimônios. Então, esse artigo já está escrito, né? Já está com a Renata, e nós já discutimos no nosso grupo. Eu sempre discuto, porque eu fico preocupada, né, de fazer alguma coisa da minha cabeça, né, meio enlouquecida, então eu sempre peço opinião para o pessoal, né, olha, como é que... E todo mundo fala, eu acato a opinião de todo mundo, e vou cortando daqui, ajeitando ali, mas é isso que a gente propõe mesmo, sabe? Inclusive, biblioteca de dança, depois eu pretendo ter, né? Então, ela falou no portal das danças circulares, eu acho que já tem o portal, a gente, quanto mais coisas tiver, melhor, porque o portal já tem uma identidade, a nossa identidade é outra. Eu Acho que gosto é de uma manter... característica dessa comunidade, né? Acho que tem que ter uma coisa canal própria mesmo. Mas tem um nome, o canal está com Escola de Saberes? Como é que está no YouTube? Marieta, acho que está, né, Marieta? Marieta é meu ponto. Eu vou ter que ver direitinho, porque não, eu acho que sim. Tá no seu e-mail, né? O seu e-mail, mas o nome tá Escola Saberes Ancestrais. Tem bastante vídeo lá dessa parte que a gente está trabalhando com a salvaguarda. Eu acho que tem um apenas. O do Peter ele pediu para tirar, né? Por algumas questões, mas tem um lá. E a gente tem todas as gravações feitas. Eu, com mestrado, não estou tendo tempo de mexer. Eu já falei com a Cristina, não me deixe mais louca. Então, assim, a gente já pensou assim e tá lá algumas coisas e vamos colocar aos pouquinhos, tá bom? E obrigada pela sugestão. É isso mesmo. Gratidão, Janete, querida. Saudade. Eu gostaria de finalizar aqui também com a minha fala. Muito obrigada, uma honra esse encontro, esse portal, né, de hoje. E eu gostaria de compartilhar, Cris, que eu sempre fiquei inquieta em relação a ser guardiã também de uma das rodas aqui na minha comunidade, que é uma comunidade, né, que a gente fica na periferia, no Conjunto Veracruz 2, próximo à Trindade, não tem esses movimentos culturais. Então, agora eu fiz uma parceria com uma fraternidade do Caboclo Pedra Preta, com um pai de santo, que é um professor estudioso, ele é responsável sacerdote por esse terreiro aqui, e nós estamos fazendo uma parceria aí para coisas culturais, e aí ele me viu dançando e me convidou para fazer essa proposta. Eu já falei que já tinha a sua proposta, que são as danças nos parques e na praça, e a gente já encontrou a praça ali. E aí vai ter várias questões para favorecer mesmo a comunidade, principalmente
os idosos, as crianças, enfim. E agora eu gostaria de deixar um convite aqui muito amoroso para todas vocês, que nós vamos agora estarmos todos reunidos no auge da primavera, no dia 15, 16 e 17 de setembro, um retiro que são os Filhos da Floresta. E nesse retiro nós vamos estar aí representando essa trina chama com os povos indígenas, Runi e Kuin, levando algumas medicinas naturais que não são alucinógenas. Eu fiz questão, né, de fortalecer essa questão por conta do perfil mesmo do público que está indo. E aí vai ter essa presença, trazendo as africanidades, pai Nelton, que também ele disse que te conhece, Cris. Ele já está fazendo doutorado. Nelton Moreira está fazendo doutorado, e aí nós estaremos lá, né, com essa trina chama aí, e eu quero levar as danças circulares lá, fazendo essa dança, principalmente as danças das rosas, de Vênus, dessa geometria sagrada, levar até esse encontro, conhecimento sobre as danças de Bernard, sobre as danças de Findhorn. Vai ser um encontro mesmo, assim, bem forte e com diversidade, né? Que é isso que a gente está procurando aí, essa união, essa diversidade, essa troca de saberes. E todo o dinheiro arrecadado nesse evento vai ser retornar aqui para a comunidade, para as crianças, para a festa das crianças em outubro, das crianças carentes da comunidade. Que bom, E é Isa. Muito lindo. E você depois, pessoalmente, me passa o nome da praça que eu já coloco no projeto. Gente, é um projeto de políticas públicas que nós estamos fazendo com a Prefeitura de Goiânia, com o Paço Municipal, com a Câmara Municipal, sobre danças nos espaços públicos de Goiânia. Nós temos esse projeto, então eu já tinha até colocado seu nome, Isa. Então, é isso, gratidão. Gente, a Isa é uma pipa solta, mas é altamente criativa. Ela tem um trabalho com criança, com ervas, que ela fez comigo, um curso de patrimônio, que é maravilhoso. Eu já pedi para ela trazer esse trabalho aqui no grupo, sabe, para apresentar. Mas vou segurar ela um pouquinho, vou segurar essa pipa aí no ar para ela vir falar com a gente. Então tá, gente. Marieta, quer falar alguma coisa? Alguém quer fechar? Não, eu acho que é isso que todos já falaram, né? Um pouco, que é sempre bom para quem já tinha assistido esses vídeos, assistir de novo, né? E levar para curso de formação, porque é muito básico tudo que ele fala, né? Sobre a dança e sobre esses portais. Agradecer a presença de todo mundo e dizer que a gente continua com esse projeto, né? Nosso próximo encontro será com Sirlene Barreto, se não me engano, né, Cristina? A gente vai passar a data para vocês, logo que possível. Depois é Mônica Goberstein. Isso. Desculpa. E lembrar que semanalmente a gente tem encontros também, que independente do Salvaguarda, toda semana a gente tem uma programação que todos estão convidados a fazer parte. Baile. É isso. Então, boa noite a todos, que durmam com os anjos e que... Amém. E que estejam todos bem. Beijos. Acho que hoje vamos dormir com Solano. Ui!